Bom, agora, a respeito de... Na colaboração premiada, senhor ministro relator, o réu colaborador disse que se retirou da reunião com Rafael de Oliveira, Hélio Ferreira Lima, Braga Neto. Ele se retirou da reunião, e aí vem aspas, quando os três iriam começar a discutir planos operacionais para ações que pudessem gerar o caos social e a instabilidade política. Isso foi feito no depoimento aqui no Supremo. Eu gostaria de saber se a testemunha confirma isso. Confirmo, sim, por favor. Confirmo, sim, senhor. Então, senhor ministro relator, posso concluir que o réu colaborador sabia que seriam operacionalizadas ações voltadas ao caos social. E eu gostaria de saber se ele reportou ao presidente da República essa reunião. Essa complementação, o senhor Coronel Cid, até uma questão que eu fiz anteriormente, que o senhor disse que teria saído porque tinha um compromisso, preparar link. Uma agenda, presidente. E depois, recordado que o senhor mesmo disse que o general Braga Neto tinha pedido para o senhor sair porque ia começar as questões operacionais para caos social. O senhor confirmou e agora o senhor procurador-geral pede diríamos assim, uma explicitação maior, que eu dividiria em duas. Se chegou a dizer quais seriam essas medidas e se o senhor chegou a comentar com o presidente da República essa reunião do dia 19 e essa conversa com o general Braga Neto. Não, eu não comentei com o presidente, até porque naquele momento, do dia da reunião, do encontro ali, para mim estava mais, como eu falei, mais uma conversa de militares radicais ou militares mais exaltados, mas que não fosse sair nada dali, né? Ou estivesse falando dos manifestantes, do acampamento do Exército, na frente dos quartéis. Então, na minha concepção ali, no momento que eu saí da reunião, né, naquele dia, em novembro, era mais uma conversa de elementos um pouco mais radicais em cima dali. Não que aquilo fosse virar ou poderia virar um plano operacional. Era simplesmente ideia, jogar ideias no vento. Foi aquela ideia que eu saí, né? Falei, mais umas conversas, como eu expliquei para o ministro, bravateiros, né, que não vai dar em nada, né? Só está querendo desabafar, está querendo reclamar, né? E depois, quando teve realmente a operação, que eu vi, talvez tivesse tido alguma coisa realmente ali. Senhor ministro, eu gostaria de saber se o réu colaborador pode descrever a reunião que ocorreu no dia 28 de novembro de 2022, na Superquadra Norte 305, Bloco I. Eu queria saber quem participou dessa reunião, quais eram as pautas, os objetivos, e as mensagens que foram recolhidas nas investigações revelaram que só militares com formação em forças especiais foram convidados. E eu gostaria de saber do motivo dessa restrição, dessa limitação. Entendeu? A questão pode expor. Sim, senhor. Primeiro, procurador, no Exército a gente tem vários nichos. A gente tem os forças especiais, a gente tem o guerreiro de selva, a gente tem os paraquedistas, né, o pessoal montanha, o educação física, que chama de calção preto. Então, esses nichos, esses núcleos, normalmente servem muito tempo juntos, criam um vínculo de amizade muito grande. Então, é normal que normalmente tem encontros desses núcleos, né, nesses cursos que a pessoa faz, ou até da arma, artilharia, infantaria. É muito normal que tenha isso. Né? Inclusive, em Brasília, quase todo mês, tinha um dia por mês que os forças especiais se reuniam. Durante 4, 5 anos, todo mês marcava uma reunião em algum lugar. Que era para encontrar, bater papo, né? Contar a história. Esse dia, especificamente, foi aproveitado porque, como estava tendo uma reunião grande em Brasília, vários militares, forças especiais que estavam servindo fora, estariam em Brasília nesse dia. Então, aproveitou-se isso aí para fazer uma reunião, para juntar esses amigos. Realmente, muitos ali serviram 10, 15 anos juntos, né, como tenente, capitão, e a organização não foi eu que preparei, né, que foi o outro militar que preparou, pegou, acho que o salão de festa da casa do pai ali, né, e a gente foi marcado para reunir ali. Então, obviamente,
que o que seria conversado e discutido era a conjuntura política do país, né? Isso é normal, isso é óbvio, né? Até porque, o que está acontecendo ali, Cid? Os outros também tinham assistentes generais. Então, a discussão, a conversa, obviamente, ficou numa pauta mais política, né? Mas não teve ata, não teve pauta, não foi uma reunião formal, foi um grupo de amigos. Essa pauta política era exatamente o quê? A questão também de discutir... Estavam falando... que o presidente eleito não deveria tomar posse, que deveria haver um golpe, uma intervenção militar. Qual exatamente a pauta política dessa reunião? As conversas estavam nesse sentido. Os acampamentos estavam pedindo certo. Uns falavam, não está pedindo certo, tem que pedir para o Congresso, não tem que estar manifestando em frente de quartel. O outro fala, não, tem que manifestar para o quartel mesmo, militar um bando de frouxo, nunca foi assim. Eu digo, muitas conversas que a gente... volta àquela palavra, muita bravata, muita conversa de amigos numa reunião, sentado numa mesa, como se fosse uma mesa de bar. Mas não teve ata, não teve reunião, não teve, você vai falar com o teu general isso, você vai falar com o teu comandante isso, vamos tentar mobilizar esse tipo de tropa, vamos fazer esse tipo de ação. Isso não aconteceu nessa reunião. Foi amigos, cada um com a sua opinião, da opinião mais conservadora até a mais radical. Isso não é novidade, porque está em várias mensagens, várias trocas de mensagens ali, né? E se tinha um interesse também, porque por mais que nós estivéssemos, eu me coloco na posição também, assessorando uma autoridade, alguns deles estavam com o general 4 estrelas, né? Eu estava com o presidente, muitas vezes a gente não tem acesso ao general no tempo da discussão, mas às vezes sabe a opinião, o que está acontecendo, o que fala, o que está achando. E aí havia o interesse de todo mundo ali, naquele momento, de saber o que estava acontecendo realmente dentro da Alvorada, o que o general X estava falando, o que o general Y estava falando, né, para entender o contexto. Até porque muitos ali estavam comandando, estavam na frente do quartel dele um monte de manifestante, e foi um momento também que não havia uma palavra oficial das Forças Armadas, tirando aquela carta. Né? Então, ficou um silêncio rádio, ninguém sabia o que ia acontecer. E o que estava imperando muito naquele momento eram notícias falsas dentro dos grupos de WhatsApp das mais formas. Saía uma movimentação de oficial, aí diziam que aquela movimentação era porque agora ia acontecer alguma coisa. Diziam, não, o fulano de tal vai fazer alguma coisa agora porque passou tropa com um comboio na frente dos manifestantes. E aí todo mundo ficava sem saber realmente o que estava acontecendo ou não. Então, foi muito nesse sentido. Né? Volto a falar, o que reverberava no seio da sociedade em termos de discussão também estava ali no meio dos grupos de discussão das Forças Armadas, mas ali não houve nenhum tipo de planejamento, ata ou mobilização que pudesse levar a alguma coisa. Até porque eram militares, às vezes, que estavam em funções secundárias no interior do país ou em outros campos que não tinham relevância nenhuma no que estavam fazendo. Senhor Michel, eu gostaria de perguntar a respeito dessa reunião sobre uma mensagem que o réu colaborador passou ao coronel Bernardo Romão Correia Neto, diz o seguinte: o do Estevão vai estar? Se referindo ao general Teófilo. E ele complementava: ele é o mais importante. Por que a presença do assistente do general Estevão Teófilo era tão importante para essa reunião? E se ele realmente esteve também, pode complementar. Sim, senhor. O assistente do general Teófilo esteve na reunião, né? Porque nessas conversas, nessas digamos, boatarias que rolavam, foi exatamente isso, que o general Teófilo era o general que, se fosse dado ordem, ele que faria, ele tomaria a frente das tropas e faria alguma coisa. Então, obviamente que tinha queria saber realmente o que o general Teófilo estava pensando, né? Via o assistente, que estava próximo dele 24 horas quase por dia. Então, tinha esse interesse do próprio grupo que ia reunir, saber o que o general Teófilo realmente estava falando, se aquilo que estava sendo vinculado nos grupos era verdade, né? Então, no meio militar, havia essa ideia de que se alguém fosse liderar, digamos assim, a execução
final do golpe seria o general Teófilo. Sim, senhor, tinha o general Teófilo, tinha o próprio general, tinha outros generais que o pessoal levantava como se fosse o comandante do Exército, ele faria, se fosse. Mas ficava muito na linha da especulação e da fake news nas mídias sociais, principalmente nos grupos de militares. Senhor ministro relator, eu gostaria de saber, já que o assistente do general Teófilo estava presente, o que ele disse sobre a posição do general Teófilo. Por favor. Isso eu me lembro bem que quando eu conversei com o coronel Cleveson, não nessa reunião, o general Teófilo sempre foi muito legalista, independente das ideias dele. Tanto que quando eu fui consultar, fui informar ao coronel Cleveson da chamada do presidente, a primeira coisa que ele falou assim, o general perguntou se o comandante do Exército está sabendo. Então, que ele não ia fazer nada sem autorização do comandante do Exército. Né? Então, ele sempre retratou esse posicionamento dele, que era um posicionamento muito legalista, né? Das ações que deveriam ser feitas. Então, que ele nunca bypassaria de alguma forma o comandante do Exército ou até mesmo o presidente, em alguma coisa que deveria ser feita. Eu gostaria de saber, senhor ministro relator, se nessas reuniões mensais que esse grupo de forças especiais costumava fazer, se assuntos tão graves como esse eram frequentes ou se o temário era mais recreativo e era mais de conversa entre amigos. Por favor. Na verdade, ministro, eu participava do grupo, mas por causa da função, nos 4 anos que eu tive em Brasília, eu acho que se eu fui 1 ou 2 vezes foi muito. Eu não conseguia participar, mas eu acompanhava que estavam sendo feitos a marcação desses encontros, né? Era num barzinho aqui, num restaurante ali, mas se eu participei 2, 3 vezes, nos 4 anos foi muito. Né? Mas a temática sempre foi, né? Era como a gente marcasse para fazer um churrasco em casa, sempre foi recreativo, como o senhor comentou. Mas eu participei muito pouco. Mas a pergunta do procurador-geral é se era comum essa conversa recreativa de intervenção militar, ruptura. Não. Isso de intervenção militar, que estava sendo pedido na frente dos quartéis, isso ficou mais em voga depois do segundo turno. Antes disso, por mais que tivesse aquelas manifestações, o pessoal com cartaz 142, as Forças Armadas nunca deram bola, nunca absorveram aquilo ou se preocuparam com aquilo. Isso tomou um tamanho maior, né, com as manifestações na frente dos quartéis. Senhor ministro relator, no horário da reunião do dia 28 de novembro, que é esse da 305 Norte, 2 mensagens de conteúdo similar foram enviadas por Fabrício Bastos a Correia Neto, ambos presentes na reunião. Uma às 21h03 e outra às 21h52. E elas consistiam em anotações do que estava sendo debatido nessa reunião a que o réu colaborador mencionou. A segunda mensagem apresentava um texto mais completo que a primeira, revelando que havia um avanço nos debates realizados na ocasião. Vejam, a mensagem das 21h52 mencionava ideias, força. Falta de coesão dentro da força. Necessidade de atuação no curtíssimo prazo. 2. Necessidade de alertar os comandantes militares acerca da realidade. 3. Realização de ações concretas no campo informacional, entre parênteses, com estratégia. Aliás, com estratégica. 4. Criação de gabinete crise, inicialmente campo informacional, proposta no COTER. 5. O Exército Brasileiro deverá falar com o presidente do Poder Legislativo e Judiciário. Estado final desejado, 2 pontos. O estabelecimento de laços de confiança entre o presidente da República e o comandante do Exército. E ainda dizia, centro de gravidade, 2 pontos, Alexandre de Moraes. Eu gostaria de saber do réu colaborador se ele confirma esses tópicos dessas reuniões que foram
captados na troca de mensagens durante a própria reunião. O senhor se recorda dessa mensagem? Não, senhor. Essa mensagem não foi comigo, né? Essa mensagem, se não me engano, eu não recebi essa mensagem. Sim, mas foi com Correia Neto. Eu não houve, né, eu não sei se ele escreveu na hora ou não, mas não houve naquele momento nenhuma, como é que eu vou dizer, nenhuma ata ou uma conclusão da reunião. Isso não aconteceu. Agora, se ele escreveu na hora, depois, ou já tinha recebido, ou já era ideia dele que ele via compilando, eu desconheço. Senhor administrador, eu gostaria só de imaginar, de perguntar, ao réu colaborador se ele tem alguma explicação para essas mensagens trocadas entre os dois idealizadores da reunião do dia 28 de janeiro, no exato horário da reunião. Ministro, procurador, realmente eu não sei. Eu não sei dizer se aquilo já estavam sendo conversado antes, mas eu também não sei nem dizer se foram os dois que porque eu acho que não, o baixo estava servindo em Brasília. Mas eu realmente não sei o que foi. Não que esses assuntos, de alguma forma, não tivessem sido tratados. Eu quero deixar claro, porque estava tudo, mas não com uma ideia de conclusão, não com uma ideia de apresentar hipóteses e chegar a uma conclusão. Eram ideias, cada um falava o que queria ali, comendo salgadinho, tomando refrigerante, mas não houve uma ata, eu apresento a ata aqui, todos mundo concordam com isso. Esse é o ponto que eu quero dizer. Não que esses assuntos todos, de alguma forma, não tivessem sido falado, conversado, né, que eu falei, tinham dos mais conservadores aos mais radicais ali naquele meio. Né? Então, mas não houve esse caráter formal de uma reunião de planejamento para tomar alguma ação. É esse ponto que eu gostaria de deixar claro. Mas o senhor se recorda que esses assuntos foram tratados? Foram tratados, mas no meio de uma discussão ali, mas não que foram apresentados. Agora vamos tratar o assunto tal. Não apresentados formalmente? Não, cada um falava uma coisa, dava uma opinião e depois, se ele compilou, o que ele foi ouvindo, foi compilando ali, não foi algo oficial, não foi algo que ele foi selecionado como relator da reunião. Isso realmente não aconteceu.